Quando se fala em contabilidade de custos, muitas pessoas imaginam apenas planilhas, lançamentos e conferência de despesas. Mas essa visão é pequena demais. A contabilidade de custos é o sistema que transforma os recursos consumidos pela empresa em informação gerencial confiável. Ela responde a perguntas decisivas: quanto custa produzir? Onde o dinheiro está sendo aplicado? Qual produto realmente gera margem? E que ajustes precisam ser feitos antes que um problema apareça no resultado? O primeiro ponto é separar conceitos que normalmente se misturam. Todo pagamento ou consumo de recurso é um gasto. Porém, o gasto pode receber tratamentos diferentes conforme sua finalidade e o momento em que é consumido. Quando o recurso é aplicado para gerar benefício em períodos futuros, pode representar um investimento ou um ativo, sujeito à análise técnica e às normas contábeis aplicáveis. Quando está ligado à fabricação de bens ou à prestação direta do serviço, ele integra o custo. Quando está voltado à administração, à comercialização ou à estrutura de apoio, normalmente será uma despesa do período. Gerenciar custos significa identificar esses eventos, quantificá-los, submetê-los a um orçamento e acompanhar o que efetivamente ocorreu. Só então a diretoria consegue comparar previsto e realizado, compreender os desvios e tomar decisões com base em fatos e não em percepções. Vamos acompanhar um produto fictício, o produto A. Antes de chegar ao mercado, ele passa pela fase de projeto. Aqui podem atuar equipes de desenvolvimento, laboratório, prototipagem, marketing, documentação, engenharia, testes e aprovação técnica perante órgãos competentes. Esse conjunto de atividades já consome recursos relevantes: horas de profissionais, materiais de teste, serviços especializados, protótipos, registros e avaliações. O papel do gestor de custos é organizar o orçamento do projeto, definir centros de responsabilidade, obter a aprovação da diretoria e registrar cada dispêndio com documentação e critério. É importante observar que a contabilidade não deve simplesmente chamar todo o gasto de custo do produto. A natureza de cada item precisa ser analisada. Certos gastos de pesquisa, por exemplo, podem ser reconhecidos diretamente como despesa. Etapas de desenvolvimento podem exigir avaliação específica dos requisitos para reconhecimento contábil. A classificação correta é o que preserva a qualidade do balanço e do resultado. Ao final da fase, a empresa saberá quanto consumiu para tornar o produto tecnicamente viável, uma informação essencial para avaliar continuidade, escala e retorno esperado. Superado o projeto, chega o momento de implantar a capacidade de produção. A empresa define onde produzirá, quais máquinas utilizará, que nível de automação será adotado, qual equipe será necessária e quais exigências regulatórias e tributárias incidirão sobre a operação. Nessa etapa, os dispêndios podem envolver prédio, galpão, instalações, máquinas, testes de linha, engenharia de produção, treinamento e estrutura administrativa da fábrica. Parte desses valores poderá compor ativos da empresa e ser apropriada ao resultado ao longo do tempo, por meio da depreciação, conforme a natureza do bem e os critérios técnicos. Outros valores serão despesas do próprio período. É aqui que a contabilidade de custos conversa diretamente com o controle patrimonial. Não basta saber que foi gasto. É preciso saber em que foi aplicado, quem autorizou, que documento suporta o valor, quando o ativo entrou em operação e qual será seu impacto futuro no custo de produção. Quando o produto A entra em produção regular, a empresa passa a apurar o custo de fabricar cada unidade. Os custos diretos são aqueles que podem ser vinculados de forma objetiva ao produto ou à ordem de produção. Matéria-prima, componentes, embalagens específicas e mão de obra aplicada diretamente à fabricação. Já os custos indiretos são necessários para a produção, mas não pertencem de maneira exclusiva a uma única unidade. Exemplos são supervisão da fábrica, manutenção, energia da planta,
depreciação de máquinas, qualidade, limpeza industrial e apoio operacional. Como esses valores são comuns a vários produtos, eles precisam ser distribuídos com um critério técnico de rateio: horas de máquina, horas de mão de obra, volume produzido, área ocupada ou outro direcionador que reflita o consumo real. Um rateio sem critério pode distorcer o custo unitário, criar preços inadequados e fazer a empresa acreditar que um produto é rentável, quando na verdade ele está consumindo margem. Com o custo de produção apurado, a diretoria passa a ter uma base objetiva para formar o preço de venda. Mas o custo industrial é apenas uma parte da equação. O preço também deve absorver despesas comerciais e administrativas, tributos incidentes, condições de crédito, perdas esperadas, investimentos necessários e a margem compatível com a estratégia da empresa. Por isso, preço de venda não é simplesmente custo mais um percentual arbitrário. A empresa precisa saber qual é sua margem de contribuição, qual volume é necessário para cobrir a estrutura fixa e qual margem permanece depois de todos os encargos. Essa análise pode revelar, por exemplo, que vender mais não é necessariamente lucrar mais, se o preço não estiver cobrindo o consumo real de recursos. O trabalho não termina quando o orçamento é aprovado. A gestão de custos é um ciclo: orçar, medir, comparar e corrigir. Periodicamente, a equipe confronta o custo planejado com o custo realizado e explica cada desvio relevante. Se a matéria-prima aumentou, é preciso identificar se a causa foi preço de compra, perda de material, mudança de especificação ou falha no processo. Se o custo indireto cresceu, pode haver ociosidade, manutenção excessiva, queda de produtividade ou uma estrutura maior do que o volume atual comporta. As respostas podem envolver renegociação com fornecedores, redução de desperdício, revisão do processo, investimento em tecnologia, reprogramação de produção ou reposicionamento de preços. O valor da contabilidade de custos está justamente em apontar onde investigar e em permitir que a correção ocorra a tempo. Uma contabilidade de custos bem estruturada dá visibilidade ao negócio. Ela mostra como os recursos são consumidos, protege a margem, melhora o controle interno e apoia decisões de investimento, preço, eficiência e competitividade. O resultado não é apenas uma escrituração mais organizada. É uma empresa mais preparada para decidir, corrigir rotas e crescer com segurança. Esse é o papel estratégico da contabilidade de custos. Obrigado pela sua atenção. Esperamos que o seu tempo investido aqui tenha trazido informação de valia. Nós, da Vibrant Pulse, estamos sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas e ampliação de horizontes. Prefira o WhatsApp para comunicação